Talvez essas mulheres, como eu, tenham percebido que se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. A nossa escrevivência não pode ser lida como história para ninar os da casa grande, e sim para acordá-los de seus sonos injustos. Uau. Uma noite eu acordei e de repente uma estranha pergunta vazou de minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, eu não conseguia reconhecer o quarto em que eu estava dormindo e a pergunta insistente: de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela pergunta havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor eram os olhos de minha mãe. E aquela pergunta que até então tinha sido uma leve interrogação, naquele momento tomou um tom acusatório. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Eu achava tudo muito estranho porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. De uma unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo. De uma verruga que ela tinha no alto da cabeça. Às vezes, a minha mãe deixava a lavação de roupa de lado e se transformava numa grande boneca negra para as filhas. E um dia, enquanto penteávamos o cabelo dela, nós descobrimos uma verruga. Pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs aflitas, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas correrem. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Ah, eu me lembro também que, às vezes, no final da tarde, a mãe sentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as artes das nuvens no céu. Umas eram cachorrinhos, outras gigantes adormecidos, outras carneirinhos. E haviam aquelas nuvens que eram só nuvens. A mãe espichava o braço que ia até o céu, pegava aquela nuvem, repartia rápido e enfiava também rapidamente na boca de cada uma de nós algodão doce. E nós tínhamos de comer rapidamente, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos derretessem também. Eu era menina, mas eu sabia que a minha mãe inventava essas e outras brincadeiras para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Ah, havia uma brincadeira preferida. Aquela que a mãe era rainha. Era uma brincadeira que ela fazia principalmente nos dias de pouco ou nenhum alimento. Tinha um banquinho de madeira, ela sentava. Nós colhíamos as flores que davam em volta da nossa casa. E as flores eram colocadas nos cabelos, nos ombros, no colo de mãe. E nós dançávamos em volta dela, cantávamos, a mãe só ria, um sorriso triste, molhado. E havia um momento que nós batíamos cabeça no chão, nós deitávamos para a grande rainha. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?
E então eu, atormentada com essa pergunta, eu resolvi que eu tinha que encontrar minha mãe, eu precisava olhar para minha mãe, jogar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos olhos dela. Havia tempos que eu estava fora de minha cidade. Eu tinha saído em busca de trabalho, mas eu nunca tinha esquecido da minha mãe. Eu sabia da importância dela na minha vida. Não só dela, mas de todas as mulheres de minha família. Digo mais, eu sabia inclusive da importância das minhas ancestrais que tinham ficado em África. E por que então eu não conseguia lembrar a cor dos olhos de minha mãe? E aflita, eu resolvi voltar à cidade onde eu havia nascido. Eu ia aflita, mas ao mesmo tempo eu ia mais ou menos apaziguada. Era como se eu tivesse de cumprir um ritual para os orixás e que a oferenda seria justamente eu descobrir a cor dos olhos de minha mãe. E assim eu fui. E depois de dias e dias de viagem, eu chego na minha casa e consigo contemplar os olhos de minha mãe. E vocês não sabem o que eu vi. Vocês não sabem o que eu vi. Quando eu olhei os olhos de minha mãe, eu descobri que a cor dos olhos dela era a cor de olhos d'água. Eram tantas lágrimas nos olhos de minha mãe que eu pensei que no lugar de olhos ela tivesse rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz. E foi então que eu descobri a cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de Mamãe Oxum. Águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. E hoje, que eu descobri a cor dos olhos da minha mãe, eu procuro descobrir a cor dos olhos de minha filha. E às vezes nós ficamos numa brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E outro dia, quando nós estávamos nesse doce brincar, quando a minha filha lançou o olhar dela dentro do meu, eu escutei quando ela perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se fosse alguém que tivesse na porta de descobrir um grande segredo. Eu escutei quando a minha filha me perguntou: mamãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade.